queria que você falasse um pouco fora de Minas também, assim. Sua cobertura foca É o muito nosso também homem Amazônia. na Amazônia, ajudou a produzir, né? Participou da produção de um documentário Isso. também. Fala um pouco também sobre Pois esse é, trabalho. não, eu cubro majoritariamente hoje meio ambiente também, mas eu digo que eu sou um repórter que cobre conflitos no campo na Amazônia, conflitos socioambientais, né? Porque a questão ambiental sempre tem gente envolvida no meio também, e às vezes as pessoas, no caso da Amazônia, a gente está falando de comunidades quilombolas, ribeirinhas, comunidades indígenas, enfim, e a gente tem feito... Relatos de um correspondente na Amazônia. O documentário chama Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia. Vai ser inclusive exibido aqui em Belo Horizonte, no Cine Santa Teresa, na sexta-feira, dia 11 ou 12 de outubro, agora eu não consigo. Mês que vem. Mês que vem, em outubro. Mas no site da Repórter Brasil vai ter lá nas redes, vai ser exibido no Cine Santa Teresa e depois vai ter uma exibição no Centro Cultural Zilá Expósito também. Já foi exibido outras vezes aqui. É um documentário que foi feito a partir da morte do Dom Phillips, jornalista inglês. Você conhecia muito ele, né? A gente trabalhavam juntos. A gente fez ele pelo Guardian, eu pela Repórter Brasil, a gente fez umas parcerias, viajamos juntos para a Amazônia algumas vezes. Enfim, aí o filme começa, o documentário começa indo lá, atrás das notícias, durante as buscas por ele e tal, e se desdobra, né? É um filme que é uma homenagem a ele também, mas que fala desse trabalho de cobrir em loco, né? Cobrir em campo esses conflitos na Amazônia que a gente trata como guerra no título do filme. Caralho, como é que foi, cara, na época que o Dom Phillips desapareceu, assim, você, nos dias, assim, você mandou mensagem, você chegou a conversar com ele quantos dias antes dele desaparecer? A gente Como trocava foi? muita ideia sobre... Ele estava fazendo um livro, né? Ele tinha ganhado uma bolsa de uma fundação, uma universidade norte-americana. Um livro... Estava no processo final de produção do livro. A gente conversava de vez em quando, ele ia em alguns locais que eu já tinha ido. Aí eu passava, igual a gente troca figurinha, né? Procura esse motorista, ou procura essa pessoa, entrevista ele, fica nesse hotel, aqui é melhor. A gente trocava isso. Nessa última viagem, não. Eu não tinha ido recentemente ao Vale. Já tinha ido no passado, mas não tinha ido recentemente ao Vale do Javari. Sabia que ele estava viajando para lá. Mas aí o fotógrafo que viajou com a gente me mandou mensagem, falou, você sabe do Dom? Aí eu falei, não. Pô, a Alê, esposa dele, né, a Alessandra, me ligou e falou que ele não apareceu no porto no domingo, que ele deveria ter aparecido voltando da terra indígena. Falei, que será que... Aí começamos a ficar preocupado, e logo depois a notícia né, se tornou pública, assim, depois que passaram... Em quanto tempo que liga pra, sei lá, a polícia, aciona a autoridade, divulga pra imprensa? Tem um protocolo de 24 horas, né, mas eles já começaram antes disso. O protocolo em casos na Amazônia é um pouco diferente? Não, para a polícia considerar um sumiço, acho que é 24 horas. Mas lá tinha um pessoal de uma organização indígena que chamou Nivaja, e que o Bruno, que foi assassinado junto com ele, era vinculado. Então essas pessoas já pegaram barco, já foram buscar, ver se achava alguma coisa. Porque pode ser, sei lá, na Amazônia pode acontecer tudo. O combustível acaba, você bate num tronco, tem que nadar até a beirada e não tem nada para você conseguir... se agarrar, né? Não, e nada pra você, onde você ficar, e o barco afunda, e não passa ninguém, enfim, poderia ser alguma coisa assim. Mas começou a se imaginar que, como o Bruno era uma figura muito ameaçada pelo trabalho que ele fazia lá, que poderia ter acontecido pior. Quando eu fui para lá, dias depois eu fui para o Vale do Javari, né, para Atalaia do Norte, eu imaginava que podia acontecer o pior, mas eu tinha dentro uma esperança mesmo de que ele pudesse ser encontrado, porque ele... Sei lá, os dois eram muito experientes, eram cuidadosos e tal. Mas foi isso, foi uma tragédia, um negócio horroroso, assim. A consumação do pior que pode acontecer, sabe? Eu já tô meio calejado, a gente lançou esse documentário tem um pouco mais de um ano, então eu acabei falando muito sobre isso, assim. E acabei, você vai ganhando uma casca, mas é lógico que isso continua mexendo comigo, continua me perturbando. Toda vez que eu vou a campo de novo, semana que vem eu vou viajar para a Amazônia, eu fico pensando muito nisso, olhando para o lado. Não é uma coisa que eu curto e sinto prazer, sabe? Terminei o dia de trabalho aqui, vou sentar na beira do rio e tomar uma cerveja relaxado. Não tá rolando isso mais, assim. Então, enfim, fora toda a dor, todo o luto da família dele, da Alessandra, viúva dele, né? Você teve muito contato com a Alessandra, né? Depois, né, que o Dom morreu, a gente se aproximou, a gente se encontrou algumas vezes, a gente se fala de vez em quando. Ela é uma figura ótima, ela criou um instituto, que chama Instituto Dom Phillips, que
tá se organizando e quer trabalhar com educação, principalmente para povos indígenas da Amazônia. Conheci também a irmã do Dom, a Chan, filho. O que a investigação mostrou? Quem que assassinou eles? Explicando assim, a terra indígena Vale do Javari, você segue pelo rio Itacoí por horas assim, e aí tem uma base da FUNAI, da base para lá já começa a terra indígena. Para cá tem algumas comunidades ribeirinhas, São Rafael, outras comunidades, as pessoas são muito próximas, famílias e tal, e essas pessoas, antes da terra indígena ser demarcada, moravam dentro da terra indígena. Então, quando a terra indígena foi demarcada, elas tiveram que sair e ficar lá fora. Criou-se uma animosidade muito grande entre essas pessoas e a terra indígena, porque elas viviam da pesca, da caça, e aquilo é um reservatório com uma quantidade muito grande. Então foi criando uma tensão com os órgãos governamentais, como a FUNAI, por exemplo, onde o Bruno trabalhou, onde o outro foi assassinado, o Maxiel, por esse mesmo grupo, indicam as investigações. E essas pessoas estavam ameaçando o Bruno e consumaram a ameaça, né, naquele domingo, 5 de junho, de 2022. Então, foi um grupo de pescadores que agiam ilegalmente, mas eles foram, segundo as investigações apontam, o mandante foi um cara que ficava fora não era dessa comunidade, que é um peruano que chama Colômbia, que mora que controla o tráfico de peixe pescado ilegalmente, de caça. E também é apontado algumas investigações como é uma região de tráfico de droga, uma região da tríplice fronteira entre Peru e a Colômbia. Ali no rio se divide tudo. E é uma região por onde passam vários barcos carregados com pasta base de cocaína. E do lado de lá do rio tem muita plantação de cocaína, de folha de coca, né? Então, e aí essas atividades ilegais se misturam e esse cara teria autorizado e fomentado esses pescadores, esses ribeirinhos, a matarem eles. Assim. E acabou que quando eles morreram, toda essa comunidade, uma grande parte, se juntou, contra aquilo ali, contra o Estado, né, que o Bruno representava, e contra a imprensa que o Bruno representava, para participar da ocultação dos cadáveres. Assim. Então foi se não me engano, são 5 que estão presos e aguardando julgamento. Você falou sobre a tensão permanente no ar, que não é possível mais se sentar à beira do rio, tomar uma cerveja, etc. O modo de fazer jornalismo ambiental depois disso mudou? Eu acho que depois disso não, Guilherme. Cobrir esses conflitos da Amazônia, durante o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro, e aí eu vou aproveitar essa pergunta para emendar na eleição. O governo Bolsonaro, ele abraçou muito bem a ideia das pessoas que são pela expansão agrícola, pela expansão das fronteiras agrícolas na floresta, e essas pessoas que são contra os órgãos ambientais, que querem realmente cometer crimes ambientais. Então, o discurso do Bolsonaro era um discurso antiambiental, anti-povos indígenas, e essas pessoas se sentiram empoderadas ali naquelas cidades onde acontece essa expansão. E eu estou falando das cidades mais desmatadas da Amazônia. Se a gente pegar as 10 mais desmatadas, e cruzar com os resultados da última eleição, a gente vai ver que o Lula, apesar de ter ganhado no Brasil, como perdeu em Belo Horizonte, perdeu feio nessas cidades. Assim. Um exemplo que eu vou dar, por exemplo, Novo Progresso, no Pará, no sudoeste do Pará, que é a cidade onde aconteceu o Dia do Fogo, onde os empresários e fazendeiros se articularam pelo WhatsApp, queimaram uma área imensa da floresta do Jamanchim. E, enfim, isso foi em 2019, no início do governo Bolsonaro, foi um negócio muito simbólico, foi quando o céu de São Paulo escureceu por causa dessa fumaça dias depois. Dias depois que aconteceu essa queimada, eu fui para lá justamente com o Dom para fazer tentar fazer uma reportagem investigativa mostrando quem eram esses responsáveis. A gente entrevistou o principal suspeito e tal, que depois não foi nem indiciado, mas que teve uma operação de busca e apreensão e tal. E essa cidade, Novo Progresso, deu para o Bolsonaro, na última eleição, 84% dos votos no segundo turno. Uma quantidade impressionante. Ela é a cidade mais bolsonarista da Amazônia. E ela está entre as 15 mais bolsonaristas do Brasil. No primeiro turno, quando tinham os outros candidatos, a Tebet, os outros candidatos, Bolsonaro teve 79% dos votos lá. Então, aí, o Novo Progresso, no primeiro turno, foi a 4ª mais bolsonarista do Brasil. Essa cidade ali, essa ideologia...
As pessoas acreditam naquilo, elas querem avançar para a flora do Jamanchim, elas querem, que é uma área protegida, elas querem avançar para as terras indígenas que estão do lado, que é a Mengranodi. Tem uma coisa histórica no perfil dessas pessoas, igual você estava falando do Vale do Javari, pessoas que cresceram na região, talvez? Não, ali são a grande parte do poder, inclusive, são pessoas que migraram do sul do Brasil para lá. São forasteiros, né? É, Novo Progresso surgiu de uma comunidade, uma comunidade para explorar os garimpos em volta, no final da década de 70, 80. A rodovia da soja passa no meio da cidade, que é o 63, e ela cresceu com isso, com garimpo, com grilagem de terra pública, né, que é roubo de terra pública, e agora está chegando a soja lá e a cidade está ficando enriquecendo por causa disso. E eu fiz recentemente essa reportagem, são 2 candidatos a prefeito lá, só 2. Um é madeireiro, o outro é garimpeiro. Esse foi o título, madeireiro contra o garimpeiro, na cidade mais disputa o poder na cidade Quais mais são os bolsonarista. partidos? Esse é interessante. O madeireiro, que é o atual prefeito, o Gelson Dil, ele é do MDB do governador do Pará, que é oposição ao Bolsonaro, que é contra o Bolsonaro, e se firmou desde o segundo turno da última eleição. Só que o Gelson Dil, as cores da campanha dele são verde e amarela, e ele se coloca como o candidato bolsonarista. O rival, que é do Podemos, e que é um cara muito próximo ao senador Zequinha Marinho, que é um inimigo político do Helder Barbalho, o Zequinha tem afinidade com o Bolsonaro também. Sim, né? sim. Ele era do PL, agora ele meio que comanda o Podemos ou o Avante? O Podemos, comanda o Podemos no Pará. O outro candidato, que agora me fugiu o nome dele aqui, é o Juscelino. O Juscelino é um piloto de avião de garimpo e o vice dele é um garimpeiro mesmo, até indiciado pela Polícia Federal. E aí, as cores, um é verde e amarelo, o outro é amarelo e verde. É isso, assim, essa é a eleição na cidade mais bolsonarista da Amazônia. E essa dinâmica se repete nessas cidades, assim, cidades de fronteira, de expansão agrícola, assim.